Primeiro, 1 Coríntios 4, 1 e 2, todos juntos, bem alto. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. A segunda passagem, Tiago, capítulo 4, verso 17, todos juntos. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Terceira passagem, uma parte do verso 11 de Romanos, capítulo 12. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primeiro Romanos 12, 11, todos juntos. Sejam fervorosos no Espírito. 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Hoje eu quero falar sobre os nossos valores. Não há dúvida que Deus está fazendo algo bonito conosco nesses dias. E nós não estamos com medo. Deus está fazendo alguma coisa que mexe com cada um de nós. Você tem que estar muito frio ou muito longe para não ver o que Deus está fazendo. Como não tem ninguém longe e ninguém frio, todo mundo sabe que Deus está fazendo alguma coisa no nosso meio. E o que Deus está fazendo, está mexendo com a nossa estrutura. E quando mexe com a nossa estrutura, transforma o nosso comportamento. Comportamento é a maneira que nós fazemos as coisas que nós fazemos. Eu creio que Deus está fazendo isso, essas coisas do nosso meio, por duas razões. Primeiro, por uma razão muito mais ampla do que a nossa igreja. E a gente precisa de abrir a nossa mente e entender que o que Deus faz é muito maior do que a nossa igreja. Nós somos uma pequena parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus inclui muitas igrejas, muito povo de todas as nações. A Bíblia diz que quando o Cordeiro abriu o livro, a Bíblia diz que eram homens de todas as línguas, tribos e nações, que diziam, digno és. Então, a obra de Deus é muito maior, mas nós somos parte do reino. E a primeira razão que eu creio que Deus está fazendo o que está fazendo conosco e com muitas outras pessoas, o que Deus está fazendo não é novamente só para nós, é porque, primeira razão, a volta de Jesus se aproxima. Eu quero que você acredite em mim, a volta de Jesus se aproxima. Eu disse para vocês que estavam no Brasil em julho, quando Moisés Cerulo pregou e eu traduzia, e ele dizia, com tanta convicção, ele dizia assim, dos que estão aqui, 85% de vocês presenciarão a volta de Jesus. E foi uma afirmação muito forte. Eu creio que a volta de Jesus se aproxima. Basta você olhar o cenário político, econômico, a política mundial. Quando nós olhamos a economia mundial, eu estava ouvindo um comentarista essa semana falando sobre a nova moeda mundial. E interessante que no grupo dos 20, que hoje é um grupo muito importante, existe o grupo dos 8, que são os países industrializados, e o grupo dos 20, que inclui os países que estão emergindo, e um deles é o Brasil. E o Brasil é um dos mais fortes proponentes dessa moeda mundial. Na última reunião do G20, eles já apresentaram o protótipo da moeda mundial. Já 3 países não usam mais o dólar para comercializar. A dólar até há pouco tempo era a moeda mundial. E a Rússia já não vende seus produtos em dólar, ela vende em euro ou rublos. A Venezuela já não aceita mais dólar para a compra do petróleo. E aos poucos os países estão mudando, mas eles não querem fazer uma mudança do dólar para o euro. Eles querem fazer uma mudança para uma moeda global. E qualquer estudante da Bíblia, qualquer pessoa que gasta tempo estudando escatologia, sabe que isso faz parte
de uma palavra profetizada 2000 anos atrás, que no tempo do fim haveria uma economia global, haveria uma política global, haveria uma religião global. Então, se você acompanha os acontecimentos no mundo, cuidadosamente, essa queda dos Estados Unidos como potência mundial ainda é, mas aos poucos vai caindo. A ideia que o dólar deixou de ser a moeda mundial, essa tentativa não, é porque já, inclusive, o comentarista dizia que a moeda já está em circulação em alguns lugares, ele disse, o público não sabe, mas a moeda já está começando a circular e muito em breve será notificado. E isso é muito importante, essa economia mundial, global e a política mundial. O que está acontecendo no mundo, não tenho dúvida nenhuma, e meu assunto aqui não é política, que o presidente dos Estados Unidos atual faz parte dessa preparação. O Jornal do Brasil trazia uma notícia essa manhã, mostrando que a popularidade dele, e eu leio o que acontece dentro da América, mas é importante a gente ler como o mundo vê tudo o que está acontecendo, e a popularidade do Obama caiu a menos de 50%, mas em volta do mundo a sua popularidade é 80%. E eu queria que só estou dizendo isso para dar direção a vocês, que vocês prestassem atenção no discurso que ele vai fazer essa semana nas Nações Unidas. Ouça cuidadosamente esse discurso, ouça com os ouvidos espirituais. Eu não estou dizendo que ele é anticristo, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, entenda, não é isso que eu estou falando. Nada disso. Embora eu sonhei com isso, mas não tem nada a ver com isso. Meus sonhos não têm nada a ver. Eu falei para um grupo que eu sonhei que o anticristo tinha levantado e eu olhei, era o Obama. Mas não é isso, não tem nada a ver. Ele tem os seus problemas, mas não é esse o problema maior dele. Mas eu queria que você prestasse atenção. 80% do mundo o aceita como um líder mundial. E não ouça o que eu estou falando do púlpito, eu sou pregador, eu não sou economista nem político. Mas eu só queria que você ouvisse, nessa semana, com os ouvidos espirituais, o que será proclamado nas Nações Unidas nessa semana pelo presidente no discurso que ele vai fazer. E depois a gente conversa. Então você tem a política mundial, você tem a economia mundial e você tem a nação de Israel, que você não pode esquecer. Terça-feira, o presidente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele é o presidente, ele é o primeiro-ministro, ele é conservador. E o presidente dos palestinos, Mahmoud Abbas, os dois vão estar na Casa Branca, os dois vão estar frente a frente pela primeira vez nessa terça-feira. Muito importante o que está acontecendo, e a gente não pode esquecer disso tudo. A nação de Israel, a economia mundial, a política mundial. Tudo que eu quero dizer para vocês é que Jesus está muito perto de voltar. E não se esqueça disso, não tire isso da sua mente e entenda isso no contexto do que Deus está fazendo. Não é à toa que Deus está renovando a sua igreja. Não é à toa que Deus está trabalhando em nós. Não é à toa que Deus está dando-nos o desejo de ir para as ruas. Porque Ele está preparando a igreja para o seu retorno. E eu quero que você entenda isso. Então, o que está acontecendo na nossa igreja é parte de um acontecimento muito grande que está acontecendo na preparação da volta de Jesus Cristo. A segunda razão, que é mais nossa, é uma razão que não é tão abrangente como a primeira razão que eu dei, mas é uma razão muito peculiar para a nossa igreja, e talvez você que está assistindo no vídeo não entende isso, mas nós estamos na reconstrução do nosso templo. E essa reconstrução do templo é profética, o templo físico está sendo construído, nós continuamos trabalhando para uma inauguração em novembro. As paredes, a pintura, o chão, os banheiros estão sendo preparados, estão sendo prontos para receber a igreja de volta. E à medida que nós estamos preparando o templo físico, Deus está preparando o templo espiritual. E eu estou vendo isso. Se você quer ver Deus em ação, venha na terça-feira aqui na igreja. Só dá uma passadinha, se você está uma passadinha, e você vai ver mais de 50 pessoas estudando a palavra de Deus no nosso seminário. Alguma coisa tremenda Deus está fazendo. Não estou fazendo nada diferente, mas o seminário, de repente, Deus deu
uma guinada, Deus deu uma